A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Padre Costa, da comunidade Mariana Boa Semente. Estamos iniciando agora, com a graça de Deus, mais um episódio da série Amigos de Deus, com a homilia de São José Maria Escrivá. São 18 homilias de São José Maria Escrivá, contidas neste livro maravilhoso que nós recomendamos a você, Amigos de Deus, uma publicação da editora Quadrante. Faz parte de toda a evangelização promovida pelo movimento Opus Dei, que foi fundado por São José Maria Escrivá, por essa vocação santa que Deus colocou no seu coração. São José Maria é um padre da Espanha, que teve uma vida muito santa e foi reconhecida essa vida de santidade pela Igreja, através do Papa São João Paulo II, que o canonizou. Hoje reconhecido como santo lá no céu, intercedendo por mim e por você. E aqui, nesse espaço, nós estamos refletindo dia a dia um pouco dos seus sermões, das suas homilias, pelo menos dessas que estão aqui no livro Amigos de Deus. Abraço a você que nos acompanha pela internet, pelo YouTube, Facebook, Instagram, você que está nos ouvindo pelo Spotify. Um abraço muito carinhoso a você, ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá, 102.1 Cultura FM, conosco nas noites de segunda a sexta, sempre a partir das 8h30 da noite. Dia de sábado, não esquece, mais cedo, hein? 4 da tarde, você tem Amigos de Deus aqui na Cultura FM, a Rádio do Bem. Um abraço a você que nos vê pelas páginas da Boa Semente, também você que nos acompanha através do perfil da Paróquia de Santo Antônio de Quixeramobim, disponibilizando para você esse conteúdo sempre às 7 da noite. E é claro, vamos acolher, vamos abraçar com muita alegria aqueles que se organizam para estar conosco ao vivo, com muita paciência, se inscrevem no canal, tocam o sininho das notificações e ficam atentos para quando a gente dá sinal de uma nova publicação e também quando vamos entrar no ar aqui no Amigos de Deus. Se você que ouve pela rádio, que acompanha em outros horários, quer também estar conosco, sempre que possível, na parte da manhã, por volta de 9h30, 10 da manhã, a gente coloca o link para você entrar e participar. Por isso quero acolher com alegria as nossas irmãs, a Alana, a Netinha, que já se sente boa semente, né, Netinha? Um abraço à Regina, a nossa querida Arielle. E aí, Arielle, hoje está sozinha ou com o seu pai, aí, o nosso querido Carlinhos? Um abraço para a Claudiana, fiel aqui também, já com a sua cadeira reservada em torno do Senhor para se enriquecer com a sua sabedoria, com a riqueza das suas palavras. Então, você que está conosco, meu irmão, minha irmã, compartilhe agora, convide outras pessoas, vamos entrar em oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Reze conosco. Senhor, a Ti que desejo ir. O que te peço ainda é que digas como alcançar-te. Se nos abandonas, perecemos. Mas Tu não nos abandonas, porque és o sumo bem, a quem todos encontram quando retamente Te procuram. Ensina-me, pois, a procurar-te. Liberta-me de todo erro. Faze que na minha busca nada que não seja Tu apresente-se em meu caminho. Pois visto ser verdade que a ninguém mais desejo senão a Ti, faze, eu te suplico, que eu possa encontrar-te. Mas se ainda subsiste em mim algum desejo vão, despoja-me dele. Purifica-me Tu mesmo e torna-me capaz de Te ver. Permite-me, enquanto tiver de conduzir e levar este meu corpo, que eu seja puro, magnânimo,
justo e prudente. Perfeito amante e conhecedor de tua sabedoria. Torna-me digno da tua morada, e que possa assim vir a habitar no teu beatíssimo reino. Sim, Senhor, purifica-me para que eu seja uma digna morada para ti e um dia eu possa fazer morada contigo por toda a eternidade. Assim seja. Assim seja. Se você deseja isso na sua vida, meu irmão, ser uma digna morada de Deus, enquanto estiver com o seu corpo nesta vida caminhando, conduzindo e levando este seu corpo ser puro, ser pura, ter alma grande, vivendo na justiça com prudência, diga o seu amém. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, castíssimo São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. São Francisco Xavier, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima, e São José, seu castíssimo esposo. Querido irmão, querida irmã, em oração, convidando outras pessoas para estar conosco agora, envie o convite nos seus grupos de amigos, de trabalho, de igreja, de estudo, e abra o seu coração. 11ª homilia de São José Maria Escrivá, porque verão a Deus. Os puros, os castos, são felizes porque verão a Deus. A temática é a castidade, a pureza de coração. E hoje a segunda parte da sequência A Castidade é Possível. Uma maravilha o episódio de ontem, aquilo que São José Maria nos falou. Se você não estava conosco, procura conferir. Tudo está à sua disposição nas nossas playlists pela internet. Segunda parte, a castidade é possível. Vamos ouvir então. Olhai que quem está podre pela concupiscência da carne, espiritualmente não consegue andar. É incapaz de uma obra boa. É um aleijado que permanece jogado a um canto como um trapo. Não vistes esses pacientes com paralisia progressiva que não conseguem valer-se nem pôr-se em pé? Às vezes nem sequer mexem a cabeça. É o que acontece no terreno sobrenatural com os que não são humildes e se entregam covardemente à luxúria. Não veem, não ouvem, nem entendem nada. Estão paralíticos e como que enlouquecidos. Cada um de nós deve invocar o Senhor, a Mãe de Deus, e suplicar que nos concedam a humildade e a decisão de aproveitar com piedade o divino remédio da confissão. Não permitais que se anime na vossa alma um foco de podridão, por muito pequeno que seja. Quando a água corre, é límpida. Quando se estanca, forma um charco cheio de porcaria, repugnante. E de água potável, converte-se em caldo de bichos. Que a castidade é possível e que constitui uma fonte de alegria, vós o sabeis, como eu. Também é do vosso conhecimento que
exige de vez em quando um pouco de luta. Escutemos de novo São Paulo. Deleito-me na lei de Deus, segundo o homem interior. Mas ao mesmo tempo vejo outra lei em meus membros, que resiste ao meu espírito e me subjuga à lei do pecado, que está nos membros do meu corpo. Como sou um homem infeliz! Quem me livrará deste corpo de morte? Grita tu mais, se precisas, mas não exageremos. Basta-te a minha graça, responde-nos nosso Senhor. Um trecho curto com ensinamento profundo para mim, para você, querido internauta, ou você que está nos ouvindo pelas ondas da Rádio Cultura de Quixadá. Você que acompanha, se chegam até você as ondas evangelizadoras da Rádio Cultura de Quixadá, abra bem o seu coração para aquilo que São José Maria Escrivá está nos ensinando. Ele começa hoje nos fazendo constatar a tristeza que é, a podridão que é a vida de alguém que se entrega ao sexo de uma forma desordenada, que vive buscando os prazeres sexuais, que vive buscando os sentimentos, as sensações, se entregando a uma vida de sensualidade, de malícia, vendo o que não deve, fazendo o que não deve, sujando o seu coração com pensamentos, com palavras, com atitudes. Quem se deixa levar pelos prazeres, quem se deixa levar pelos impulsos da carne, tem uma vida espiritualmente parada. Entendeu, Cleomar? Preste atenção, Geliseuda, escute. Quem vive entregue aos prazeres da carne pode fazer até muita coisa, pode sentir até muito prazer, porém espiritualmente está paralisado. Não consegue andar em Deus. Entende, Maria? Presta atenção. Não consegue realizar uma obra boa. Uma pessoa entregue aos prazeres da carne, aos impulsos, se deixando levar pela malícia, pela impureza, se sujando com uma vida de sexo desordenada, esta pessoa fica, como São José Maria diz, como um aleijado, jogado num canto, como um trapo. É uma vida que se torna totalmente cheia de limitações espiritualmente falando. E aqui ele compara com alguém que tem algum tipo de doença, de paralisia progressiva, que vai ficando cada vez mais sem movimentos. Então, quando alguém começa a se entregar aos prazeres, sem lutar para ter uma vida pura, uma vida casta, como Deus indica, vai progredindo nessa doença, vai adoecendo cada vez mais. Entendeu, querida Cristina? É isso que nós temos que colocar no nosso coração e ensinar para as outras pessoas. Na realidade, quem se entrega aos prazeres do corpo, quem desorienta a sua vida sexual, adoece e adoece cada vez mais espiritualmente. A nível sobrenatural é assim. Se nós não somos humildes, como falávamos no episódio de ontem, reconhecendo a nossa fraqueza, reconhecendo o mal que nós somos capazes de fazer, se nós não buscamos a ajuda em Deus e vamos nos deixando levar pelos nossos instintos, pelos nossos impulsos, pelas atrações do nosso corpo, nos entregando à luxúria, a luxúria é esse vício, é o contrário da castidade. Né? A castidade, a pessoa com a graça de Deus consegue dominar-se, não se deixa levar simplesmente pela busca de prazer e tem um coração nas mãos de Deus, um coração limpo, um coração puro.
A luxúria é aquela pessoa que se deixa levar pelas suas vontades, pelos impulsos, na busca de um prazer pelo prazer. Pois muito bem, é uma vida paralisada, é uma vida enlouquecida. Quando você coloca algo no lugar que não lhe é devido, quando você coloca essa dimensão sexual no centro da sua vida, é uma falta de sensatez. Por isso São José usa uma palavra tão forte, São José Maria. São pessoas paralisadas como que enlouquecidas. Então, o que é que eu e você temos que fazer, meu irmão, para não cairmos nesta doença? Para sermos pessoas que estão acorrentadas, amarradas ao sexo e por isso não conseguem crescer espiritualmente, não conseguem crescer na amizade com Deus. Nós temos que pedir ajuda ao Senhor. No episódio de ontem, foi uma das dicas importantes que São José Maria nos deu. Além da humildade de se reconhecer necessitado, buscar a ajuda de Deus, rezar, pedir o seu socorro, pedir a ajuda de Nossa Senhora, a Virgem Prudentíssima, para que com a graça de Deus nós possamos ser purificados. Na oração que nós estamos fazendo durante essa 11ª homilia, uma oração antiga, divulgada na igreja, você vê que nós dizemos: purifica-me tu mesmo, Senhor. Nós devemos ir ao Senhor e pedir o seu socorro. Como quem fez ou fará a liturgia nesse dia de hoje, para quem está ao vivo, ouvindo neste dia, o Amigos de Deus, alguns cegos vão até Jesus e pedem a Jesus a cura. E Jesus pergunta: vocês acreditam que eu posso fazer isso? E eles dizem: sim, Senhor, nós acreditamos. Então, eu e você temos que chegar até Jesus na nossa oração. Meu irmão, minha irmã que está nos ouvindo pela Rádio Cultura, você que está acompanhando pela internet, nós temos que rezar e chegar a Jesus e dizer a Jesus: Jesus, eu acredito que o Senhor pode purificar o meu coração. Purifica-me tu mesmo o meu coração. Senhor, eu acredito que a castidade é possível. Ajuda-me a ter uma vida santa. Livra-me desta loucura da luxúria. Livra-me desta paralisia de uma vida na busca dos prazeres, entregue à malícia, entregue à sensualidade. Livra-me, Senhor. Purifica-me, Senhor. Mãe Santíssima, minha Mãe querida, Nossa Senhora, Virgem Castíssima, reza por mim, ora por mim. Veja como é importante, meu irmão, nós estamos juntos fazendo essa oração agora, suplicando a graça da humildade no nosso coração. Agora presta bem atenção. Nós temos que pedir a decisão pela castidade, a firmeza de propósito. E dentro desta decisão, a graça de buscar o remédio do sacramento da penitência, do sacramento da confissão. Aqui é um ponto a mais que São José Maria vai nos indicar. Ontem ele falava desse exame de consciência, dessa convicção da nossa fraqueza, da necessidade de buscar ajuda em Deus pela oração. Lembra daquele outro ponto? Da vigilância, para não nos aproximarmos do cachorro raivoso que está acorrentado, evitar ocasiões de pecado, coisas que podem ferir a nossa castidade, um cuidado com os olhos, com os ouvidos, com os ambientes, com o tipo de aproximação, com os pensamentos, uma vigilância. E hoje ele está nos indicando também a confissão. Se você, querido irmão, minha amada irmã que está nos ouvindo, quer ter uma vida casta, uma vida pura, uma vida orientada devidamente pelo Espírito Santo, também na área sexual, precisa se confessar com frequência. Eu e você precisamos buscar decididamente aproveitar o remédio da confissão. Dentro desta nossa decisão pela castidade, acreditando que ela é possível, é muito importante, com muita humildade, buscar com frequência a confissão. Deixa eu perguntar a você, você procura a confissão frequentemente?
Na nossa comunidade, nós temos uma experiência que tem sido muito salutar para nós. A confissão mensal. Muita gente faz isso. Você talvez que demore a se confessar possa achar até um exagero, né? Eu vou me confessar todo mês, porque muitos de nós acabamos nos acostumando, e já é muito quando isso acontece, infelizmente, a uma confissão por ano. Inclusive é o que a igreja indica como mínimo, né? Confessar-se pelo menos uma vez por ano, em preparação para a Páscoa. Mas nós precisamos nos confessar com muita frequência. O próprio catecismo da Igreja Católica recomenda a confissão frequente. Com que frequência você se confessa? E veja por que é importante. São José Maria Escrivá traz uma imagem muito forte, mais uma vez. Hoje o trecho é curto, mas com palavras muito fortes, né? Quem está entregue ao pecado contra a castidade está ficando podre, é um paralítico, é um louco, é uma louca, está enlouquecido. Veja, são fortes as palavras, mas bem verdadeiras. E agora, mais uma imagem São José Maria nos traz. Quando nós cometemos, mesmo pequenos pecados, um olhar que a gente não deveria ter dado, um pensamento que a gente não deveria ter tido, ou se demorado nele, porque o olhar às vezes acontece de uma forma tão rápida, o pensamento de uma forma tão rápida. O problema é quando nós nos deleitamos naquilo que estamos olhando, quando nós nos demoramos naquilo que estamos pensando e que são coisas erradas, que são coisas sujas. Então, cada vez que isso acontece, veja, é como se estabelecesse no nosso interior um foco de podridão. Você que olhou alguma coisa indecente, que falou, que fez alguma coisa imoral, na sua alma se aninhou um foco de podridão. E por menor que seja, precisa ser tirado. Precisa sair dali. O que é que acontece quando você vai pegar uma fruta, né, e vê que tem uma parte dela que está apodrecida? Você come como se fosse a coisa mais normal do mundo? Não, você vai lá, né, para não jogar fora, para não estragar, você não vai jogar a fruta toda fora, é só uma parte. Então você vai lá com uma certa delicadeza, com uma faca, com uma colher, seja lá o que for, e limpa e tira mesmo aquela parte podre, para que a fruta possa ser aproveitada. Se você, no seu corpo, começa a ter algum tipo de infecção, pode ser uma feridinha pequena. O que você vai fazer? Você vai deixar ela crescer? Não, você vai ao médico, ele vai passar uma pomada, alguma coisa, e até, se for necessário, uma pequena cirurgia para remover aquele foco de infecção. Não é assim que a gente faz? E com a nossa vida espiritual? Com aquele pecado, foi um pecado pequeno, digamos assim, você não teve uma intenção tão declarada assim, teve, mas não foi aquela realidade que você descaradamente se decidiu a fazer. Na sua fraqueza você cometeu um vacilo, mas foi um pecado. De alguma forma você manifestou que consentiu. Então isso precisa ser retirado. E isso acontece na confissão. Se for um pecado grave, então não tem nem o que dizer. Claro que você tem que se confessar, claro que eu tenho que me confessar. Mas, por menor que seja o foco desta podridão, precisa ser retirado para que não cresça. Porque você não se engane. De um pecadinho aqui e outro pecadinho acolá, a gente acaba entrando nesse processo de paralisia, sobre o qual São José Maria Escrivá está nos falando. Na comparação, talvez a pessoa começou uma paralisia na mão, depois passou para o braço, e aí foi tomando conta do corpo e chega ao ponto que a pessoa não consegue nem sequer mexer a cabeça. É assim que a desordem sexual vai entrando. Pode começar por conversas indecentes. Falar, às vezes começa até com uma piada suja.
E aquilo vai mexendo com você, aquilo vai despertando essa malícia em você e vai crescendo. Por isso é importante a confissão. A confissão. Quando nós nos confessamos com frequência, meu querido irmão, minha irmã, a vida espiritual em nós é como uma água que corre, límpida. E aqui outra imagem bonita que São José Maria traz. Uma água que vai correndo, assim como a água de uma fonte, como a água de um rio, ela é sempre limpa, porque ela é dinâmica. Agora, você sabe o que acontece com a água parada. Com a água parada, quando a água se estanca, se forma um charco, lodo, sujeira. Mais uma imagem forte. O que era uma água potável, que todo mundo podia beber, que você poderia oferecer a quem quer que seja, a água potável se transforma em um caldo de bichos. É um negócio nojento, não é isso? Imaginar um caldo de bichos. Aqui no nosso sertão a gente usa uma expressão, é bem nojentinha, mas aí isso ajuda. Quanto mais você sentir nojo nesse sentido, melhor, porque uma alma suja, impura, entregue à desordem sexual, é uma alma nojenta mesmo. Aqui a gente usa a palavra tapuru, que nojo, né? Então a água cheia de tapuru, cheia de micróbios, cheia de bichos. É assim que fica a nossa alma quando nós nos entregamos ao pecado. E de modo especial ao pecado contra a castidade. Está lá, sexto mandamento, não pecar contra a castidade. Não ter uma vida impura, nem no pensar, nem no olhar, nem no ouvir, nem no falar. Claro, ainda mais no agir. Nós sabemos e estamos nos convencendo cada vez mais que a castidade é possível. Basta que nós nos determinemos a ela e com a graça de Deus a busquemos. Escreva mais uma vez essa frase para ela ficar gravada no seu coração. A castidade é possível. Escreva outra frase. A castidade é fonte de alegria. É bom ser puro, meu irmão. É bom ser pura, minha irmã. É bom ser casto. Quem é casto é alegre, porque é livre, porque tem o coração limpo, sadio. Os olhos são sadios, os ouvidos são sadios, o coração está saudável. São atitudes saudáveis, sem sujeira, sem malícia, sem impureza, livres. Escreva: a castidade é possível. Escreva: a castidade é fonte de alegria. A gente tem que ter isso bem claro no nosso coração. Mas é importante saber que vai exigir um pouco de luta ou muita luta, dependendo da dificuldade que você enfrenta. Temos que lutar. Deus vai nos dar a graça, mas nós temos que lutar para viver a castidade. Como é essa luta? Reconhecendo a nossa fraqueza, buscando a graça de Deus pela oração, evitando situações, ocasiões que nos levem a pecar, companhias, leituras, vídeos, filmes, conversas. E hoje São José Maria nos lembra: se confessar com frequência. Essa é a nossa luta. Buscar a confissão também com frequência. Guarde isso no seu coração. E hoje ele encerra esse trecho, mais uma vez, trazendo o apóstolo São Paulo. São Paulo descreve, está na carta aos Romanos, no capítulo 7, essa luta que foi dele, que é minha e que é sua. Que luta é essa? Você sabe o que é certo, você sabe o que é bom, estamos falando, por exemplo, da castidade. Até nos alegramos em falar sobre isso, em acreditar nisso, porém, mesmo nos deleitando na lei de Deus, nós percebemos no nosso corpo, naquilo que nos atrai, nós percebemos uma outra lei. Eu sei qual é a lei de Deus, mas a minha carne, o meu corpo, parece ter uma outra lei que resiste à lei de Deus.
que não corresponde à lei de Deus. É a lei do pecado. Você já teve essa experiência? Você sabe qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus está escrita até, não pecar contra a castidade. Você até acha isso bonito, você até acredita nisso, você até acha que isso pode lhe fazer uma pessoa feliz, porém, o seu corpo parece que diz o contrário. Você quer fazer o que é certo e acaba fazendo o que é errado. Já aconteceu com você ou só comigo? Aconteceu com São Paulo também. Agora presta atenção, o desfecho dessa reflexão que São Paulo faz. É uma forma de oração. São Paulo, quando constata isso, em Romanos capítulo 7, que Deus pede uma coisa que ele até quer fazer, que ele até se alegraria em fazer, mas ele, na sua carne, acaba fazendo outra coisa, ele diz: como sou um homem infeliz. Talvez hoje você esteja dizendo isso, como eu sou um homem infeliz, como eu sou uma mulher infeliz, porque eu não queria fazer isso e acabo fazendo. Eu sei que isso desagrada a Deus e se desagrada a Deus é porque é ruim para mim, mas eu não estou conseguindo me controlar, eu estou errando, eu estou fazendo aquilo que fere a minha castidade. São Paulo diz, como eu sou infeliz, e lança uma pergunta: quem me livrará deste corpo de morte? É verdade, é uma expressão forte, corpo de morte, mas alguém que vive entregue aos prazeres da carne, está caminhando para a morte eterna. Não verá a Deus, porque só serão felizes os puros, porque verão a Deus. Uma pessoa entregue à desordem sexual não verá a Deus, a não ser que, nem que seja nos últimos instantes de vida, ela se arrependa sincera, profunda e perfeitamente. Quem me livrará deste corpo de morte? E aí São Paulo ouviu a resposta, eu e você estamos ouvindo agora e vamos dizer para outras pessoas. O Senhor diz para nós, basta-te a minha graça. É o que nosso Senhor nos responde, basta-te a minha graça. Sim, meu irmão, com a graça de Deus, nós podemos vencer esta lei do pecado que pesa sobre a nossa carne, sobre o nosso corpo. Basta-nos a graça de Deus para vivermos a lei de Deus, a vontade de Deus, a castidade que Deus nos indica. Senhor, eu acredito, basta-me a tua graça. Basta-nos a tua graça. Socorre-nos na nossa fraqueza, purifica-nos e dai-nos a graça de vivermos com pureza de coração, para que um dia possamos habitar para sempre contigo, para que possamos um dia, Senhor, contemplar a tua face, porque só os puros verão a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Final do episódio de hoje, que foi que Deus lhe falou, aonde Deus lhe tocou, deixa aí o seu comentário, e se lhe fez bem este momento de conversa, de oração, de reflexão, compartilhe com outras pessoas. Nós queremos concluir esse momento pedindo para você rezar por nós e nós vamos rezar por você também, pelas intenções que cada um traz no coração. E lembrando, todo sábado, quem está ao vivo conosco, ouvindo no dia de hoje, amanhã temos missa todo sábado, 6 da manhã, na sede da Comunidade Mariana Boa Semente. A partir das 6 da manhã, cedinho. Se você tem possibilidade, se mora em Quixeramobim, na cidade, na zona rural ou nas redondezas, venha. Até se você mora mais longe, venha, será muito bem recebido. 6 da manhã, venha rezar conosco. Se não tem mesmo a possibilidade, procura acompanhar a transmissão através da internet, tá bom? Um abraço muito grande para você e vamos rezar juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus lhes abençoe e que Maria lhes guarde. Tchau.